E aí, pessoal, finalmente a aula aí sobre um pouquinho de densidade, certo? A gente vai ver agora, ok? Espero que dê certo. E no final não se esquece lá de dar um like, de se inscrever no nosso canal, beleza? Valeu. Então vamos nessa, né, pessoal? Falar um pouquinho sobre medições, o cotidiano e o científico, ok? Como consequência do que foi já explicado nos vídeos anteriores, pessoal, podemos agora dizer que verificar que o gelo derrete e a água ferve sob a ação do calor é uma observação do cotidiano, tá? Verificar que a nível do mar o gelo puro derrete a 0 graus Celsius e a água pura ferve a 100 graus Celsius é uma observação científica, feita por meio de uma experiência controlada. Por que, pessoal, isso aqui? Porque assim, uma coisa é você apenas, né, observar por que o gelo está se derretendo, né, só observando ali, e observar também que a água está fervendo. Outra coisa é você analisar por que o gelo vai se derreter a 0 graus Celsius, você usando, né, um termômetro, né, e por que a água vai ferver a 100, usando também um termômetro. E analisar também se está a nível do mar, né? Ou seja, se a pressão é de 1 atm, ok? Então isso aí já é uma observação mais detalhada, mais científica, ou seja, é uma experiência controlada, ok? Note que a ciência tenta levar em consideração todos os fatores que podem influenciar nos resultados, né? Ou seja, a nível do mar, gelo puro, água pura, né? Etc. Assim, qualquer pessoa pode repetir a experiência e chegar aos mesmos resultados e acreditar no que foi dito. Lembrando, por que ele falou gelo puro? Por que ele falou água pura? Eu falei aqui nas aulas passadas que o que é uma água ser pura? É aquela água que só tem H2O. Ela não tem sais minerais. Ela não tem, por exemplo, Na+, K+, certo? Ela não tem outros sais minerais, ou seja, outros metais alcalinos ou alcalinos terrosos, que era a família 1A e 2A. Ou seja, uma água pura só é H2O. Só essa fórmulazinha aqui, pessoal. Se eu boto aqui a fórmula. Ó, desenhar aqui. Só é H2O. É só assim, ó. H2O. Água pura é só ela. Não tem sais minerais. Gelo puro também. É água pura no estado sólido. Ok? Beleza? Então vamos nessa. Na vida diária, usamos várias medições para controlar, por exemplo, as relações comerciais de compra e venda, né? Nosso estado de saúde e assim por diante. Exemplificando, temos tecidos são vendidos, né, pelo metro. O símbolo do metro é M, tá? As refeições são cobradas em quilogramas. O símbolo do quilograma é kg. As velocidades são controladas em quilômetros por hora. O símbolo de quilômetros por hora é km/h. Esse barra significa dizer por, ok? A massa de nosso corpo é um dos índices de saúde, né? Até o ritmo de nossa vida é controlado em dias, horas, minutos, né? Eu até tinha falado aqui que infelizmente a nossa vida ela é muito dependente do tempo, né? Tudo que a gente faz é em função do tempo, ok? Então nós temos aí, ó, um velocímetro de um carro, né? Medindo a velocidade escalar instantânea dele. O que é uma velocidade escalar instantânea? Aquela velocidade medida naquele instante, naquele momento exato, tá? Aqui nós temos uma balança, né, para medir a massa dos corpos, né? Antes dessa balança, pessoal, o pessoal, né, ia só pelo olho, né? Ou seja, tinha empresários que perdiam dinheiro, tinha consumidores que ganhavam mais, né, com isso, porque como era só pelo olho, você não tinha noção se estava colocando realmente aquela massa. Se era 1 quilo, se era 500 gramas, 2 quilos, assim vai, ok? No campo da ciência, as medições são ainda mais importantes. Medimos massa, volume, temperatura e inúmeras outras grandezas. Aqui nós definimos
O que é a grandeza? Muito importante. É tudo aquilo que pode ser medido, ok? Lembre-se também que na experiência da fusão do gelo e vaporização da água, as temperaturas foram medidas com o auxílio da unidade graus Celsius. O símbolo de graus Celsius é bolinha, né? E o C maiúsculo, tá? Essa bolinha é de grau. Toda vez que você vê grau, tem uma bolinha, tá? E Celsius é o C maiúsculo. Então, generalizando, dizemos o que? A unidade é uma grandeza escolhida arbitrariamente como padrão. Ou seja, a unidade ela é um padrão, ok? Em ciências são usados de preferência as unidades do chamado Sistema Internacional de Unidades, também chamado simbolicamente por SI. Então vejamos alguns exemplos de SI. A unidade de tempo é o segundo, representado pela letra S. Né? Aí os múltiplos do segundo são quem? É o minuto, né? Ou seja, um minuto é igual a 60 segundos, tá? A hora, uma hora temos 60 minutos, etc. É bom que todo mundo saiba que um minuto tem 60 segundos, que uma hora tem 60 minutos, tá bom? Vocês não podem deixar de saber isso aí. Isso é muito importante. A unidade de massa é o quilograma, kg, certo? E o múltiplo usual é a tonelada, ou seja, uma tonelada equivale a 1000 kg. Não pode também esquecer. Um submúltiplo usual também é o grama, ou seja, um grama equivale a 0,001 ou então 10 elevado a menos 3 quilograma. Tá bom? Vou fazer uma coisa aqui para ficar mais fácil aqui para vocês, ó. É bom que vocês saibam, né? Que o que? Que 1 quilo, certo? 1 quilo, ele tem quantas gramas? 1 quilo? 1 quilo, a gente tem 1000 gramas. Certo? 1 quilo tem 1000 gramas. Não deixe de saber isso que é fundamental. Ok? 1 quilo nós temos o que? 1000 gramas. A unidade de comprimento é o metro. M. O múltiplo usual é o quilômetro. Um quilômetro equivale a 1000, né? Ou então 10 a terceira metros. Tá bom? Lembrando que esse elevado a 3, essa potência aqui de 3, certo? Ela equivale exatamente 3 zeros. 1, 2 e 3 zeros. Ok? Um submúltiplo usual é o centímetro. Então, 1 centímetro equivale a 0,01 ou 10 a menos 2 metros. Ok? São derivados do comprimento as unidades de área. Por exemplo, 1 centímetro quadrado. Como é que eu calculo 1 centímetro quadrado, pessoal? É exatamente assim, ó. Nós temos esse quadradozinho aqui, ó, né? Ele tem 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Ou seja, tem 1 centímetro de lado. Sabendo, né, que todo quadrado tem o mesmo, certo? Mesma dimensão, ou seja, os lados são iguais, todos eles os lados são iguais. Então, como é que calcular a área dele? É 1 vezes 1. Então, 1 vezes 1 nós temos o que? 1 centímetro quadrado, ok? Por isso está aqui 1 centímetro quadrado. O volume já é calculado como? É a multiplicação, né? Desse tamanho aqui, desse outro aqui e desse outro aqui, ou seja, da altura, da largura, né, e do comprimento, ok? Ou seja, é lado vezes lado vezes lado, comprimento, largura, espessura, certo? Então, quando eu multiplico isso aqui tudinho, vai ser 1 vezes 1 vezes 1, nós vamos ter 1 centímetro ao cubo, ok? Por que centímetro ao cubo, professor? Porque o centímetro, ó, são 3 centímetros, então 1, 2, 3, então eu vou ter que somar, 1, 2, 3, ficou elevado à terceira, certo? Aqui não era 2 centímetros, ó, 1 e outro, então soma 1 mais 1 fica 2, por isso que aqui fica 2, ok? Porque isso é uma multiplicação, na multiplicação a gente repete a base e soma os expoentes, beleza? No caso das medidas de volume, também usamos o que? 1 litro, quanto é 1 litro? É 1000 centímetros cúbicos. E o mililitro, quanto é 1 mililitro? É 1 centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 0,001, ou então 10 a menos 3 litros. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Aí tem uma chargezinha, né? O mago de ID. Há quanto tempo vindes utilizando o sistema métrico decimal aqui em D? Desde que descobriu que o rei tinha mais de 100 centímetros. Ou seja, até, né, só usavam o centímetro.
Quando se descobriu que uma pessoa tinha mais que 100 centímetros, quer dizer, o padrão já mudou, teve que se inventar um outro padrão, certo? E daí fazer a analogia, ok? Daí fazer as transformações, ok? Então, por fim, devemos lembrar, certo, que as medições só são possíveis com o auxílio de aparelhos, ou seja, de instrumentos convenientes. Tanto no dia a dia como na ciência, esses instrumentos vêm evoluindo através dos tempos. Assim usamos relógios cada vez mais precisos para medir o tempo. Olha os relógios, né? Quer dizer que uma ampulheta antigão, depois tem um relógio gótico do século XV, e depois o relógio digital de hoje, relógio de pulso, beleza? As balanças cada vez mais precisas para medir as massas, né? Então aqui a balança romana, aqui a balança de 2 pratos, a do meio, e aqui a balança eletrônica, né, que é a mais usual hoje em dia, certo? Então as medições são tão importantes na ciência que o cientista, certo, William Thomson, afirma muitas vezes que se você medir aquilo de que está falando e expressar em números, você conhece alguma coisa sobre o assunto. Mas quando você não pode exprimir em números, seu conhecimento é pobre e insatisfatório. O que é que significa isso, pessoal? É que o ideal é que todo mundo, qualquer profissional que vai explicar alguma coisa, que ele tenha algum exemplo prático, né, para poder ficar fixo na cabeça do aluno ou da cabeça da pessoa que realmente está aprendendo. Se você só explicar, só dar a teoria, sem dar os exemplos práticos, né, um exemplo, sei lá, usando algum número mesmo, né, então um exemplo prático, então aquilo ali fica no esquecimento, pessoal. Tá certo? Tem até essa charge aí, ó. Perdemos todo o equipamento e metade dos homens na batalha de hoje. Bem, vou ter que contar a verdade para a imprensa. Quer dizer, esse cara vai contar a verdade para a imprensa, né? Que perderam a metade dos homens, né, na batalha e todo o equipamento. Aí olha como é que se dá a contagem para a imprensa. Senhores, vocês ficarão contentes em saber que conseguimos reduzir nosso custo de guerra à metade, né? Não quero falar de política, mas isso aqui é muito claro, né? Ó, essa charge é de há 20 anos atrás, né? Mas é muito parecido com o que a gente tem hoje na política, né? Que tem certos governantes que infelizmente não se preocupam, né, se a população está morrendo ou não, infelizmente, tá bom? Eles querem diminuir os custos mesmo, tá bom? Infelizmente. Então é para você pensar, para você analisar, ok? Fazer uma analogia com o seu cotidiano. Uma medição importante. Agora sim, vamos entrar de fato na densidade, certo? Para satisfazer as exigências da vida diária e também da ciência, novas medições foram criadas ao longo do tempo. No cotidiano é muito comum, por exemplo, né, que o chumbo pesa, tá entre aspas, mais do que a madeira. No entanto, 1 quilo de chumbo afunda, certo? Enquanto 1 quilo de madeira flutua na água. Olha, a mesma massa, né, 1 quilo e 1 quilo, mais um flutua, ou um afunda e o outro vai flutuar. É fácil perceber, porém, que tal comparação só se torna justa e racional quando feita entre volumes iguais. Então nós temos aqui um pedaço de madeira, né? Todos aqui, ó, tem 1 centímetro cúbico. Esse 1 centímetro cúbico aqui, como a gente já viu, é o volume, ok? É o volume. Então 1 centímetro cúbico de madeira, de água, de ferro e de chumbo, certo? Só que as massas são diferentes. Ele botou pés, né? Pés é porque, pessoal, é como o povo chama. Ah, esse corpo aqui é mais pesado que o outro. É como o povo chama, a linguagem cotidiana, né? Certo? Mas o certo é a massa, quer dizer, possui massa de 11,40, o chumbo. O ferro possui massa de 7,86 gramas, né? A água aqui possui massa de 1 grama. E esse pedaço de madeira possui massa entre 0,60 ou 0,6, é a mesma coisa, e 0,8 gramas. Certo? 0,80 gramas é a mesma coisa que 0,8 gramas. Beleza. Aí surge dessa comparação o conceito de densidade dos materiais. É entendido como a massa dos pedaços, né, iguais, né, volumes iguais, dos vários materiais. No exemplo acima, pequenos cubos de volume igual a 1 centímetro cúbico. Certo? Matematicamente, essa ideia corresponde à seguinte definição. Definição da densidade, pessoal. Então, anotem aí, tá? Então, densidade o que é? É o quociente da massa pelo volume. O que é quociente da massa pelo volume? Ó? Exatamente essa divisão aqui, ó.
densidade é igual a massa sobre volume. Massa dividido pelo volume, certo? Onde o M é a massa da substância, ó, em gramas. O V é o volume da substância em centímetros cúbicos ou então mililitro. E D de densidade, certo? É a unidade qual é? É gramas por decímetro cúbico ou então gramas por mililitro. Beleza? Ok. Show de bola. Como é que calcula a densidade aqui, pessoal? Ó, só para mostrar aqui para vocês. Por exemplo, a densidade desse cubo de madeira, né? Como é a fórmula? D igual a M sobre V, certo? Então, quem é o M dele? Por exemplo, é 0,6. Então, 0,6, tá? Dividido por 1. Então, a densidade desse cubo de madeira quanto é? É 0,6. Certo? 0,6 o quê? Gramas por centímetro cúbico, tá? Gramas, vou botar bem aqui, ó. 0,6 gramas por centímetro cúbico, que é a densidade dele, certo? Densidade aqui da água vai ser 1 por 1, ou seja, densidade aqui da água vai ser igual a quê? A 1 grama por centímetro cúbico, ok? E a densidade aqui do ferro, ó, é 7,86, né? Dividido para 1. Ou seja, quanto é a densidade aqui do ferro? É 7,86, certo? Gramas por centímetro cúbico. Certo? Porque 7,86 dividido por 1 é 7,86. 1 dividido por 1 é 1. E 0,6 dividido por 1 é 0,6. Certo? Aqui se eu quisesse botar, né, 0,8 também seria a mesma coisa. 0,8, né, dividido por 1, que vai dar 0,8. Então a densidade aqui pode ser de 0,6 a 0,8, um exemplo. Tá bom? O chumbo aqui, 11,40, né, dividido por 1. Então a densidade do chumbo aqui vai ser igual a quanto? 11,40, certo? Gramas por centímetro cúbico. Beleza? Tranquilo, é só dividir a massa pelo volume, pessoal. Ok? Aí eu te pergunto, quem é o mais denso aqui? Né? O mais denso é o que possui a maior densidade, esse aqui. Quem é o menos denso aqui? A madeira, né? Que a madeira é o que possui a menor densidade, né? É menor que 1, certo? Então, por exemplo, essa madeira aqui, dentro da água, né? Ela vai o quê? Vai flutuar. Porque a densidade da água é quanto? É 1. A água aqui, ó, é 1. Certo? Agora, se eu botar o chumbo dentro da água, se o chumbo é 11,40, ele vai o quê? Vai afundar, porque a densidade dele é bem maior do que a da água, né? É 11,4 vezes maior do que a da água. Se eu botar o ferro dentro da água, vai afundar também, porque o ferro é 7,86. Beleza? Ok, show de bola. Espero que tenha aprendido. Certo? Então aqui, menor densidade é a madeira, maior densidade é o chumbo. Ok? Nesses exemplos aí. Aí nós temos aí, ó, tanto um iceberg, né, quanto o navio, ambos em milhares de toneladas flutuam na água. Certo? Um caso particular importante é o da medição das densidades dos líquidos, que é feito diretamente pelos densímetros. Certo? Esse instrumento é um tubo de vidro, como mostrado a seguir, cuja parte inferior é mais larga e pesada do que a superior, que consiste em uma haste graduada em densidades. Coloca-se no líquido, o densímetro, né? Aí ele afunda mais ou menos, e a graduação da haste, que coincide com o nível de líquido, dá diretamente a densidade do líquido. Os decímetros são usados, por exemplo, em postos de gasolina para medir a densidade do álcool vendido, em cooperativa de leite para comprovar a qualidade do leite negociado e assim por diante. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, pessoal. Olha, ó. Ah, passei demais. Espera aí. Desculpa. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, o decímetro indicado na figura A, ele vai flutuar na água, né? De modo que sua densidade marca 1. Então, bem aqui, ó, esse ponto aqui, ó, tá marcando exatamente 1. Certo? Então, esse ponto aqui marca exatamente o que? 1 gramas por mililitro, que é a densidade da água pura. Tá certo? Na superfície do líquido. Tem que prestar exatamente atenção nesse ponto. O decímetro da figura B aqui, ó, né, flutua numa solução de bateria de automóvel, carregado de modo que sua escala marca 1,3. Então, bem aqui nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, é 1,3. Ok?
1,3 gramas por mililitro, que é a densidade da solução de bateria carregada. O líquido da bateria é uma solução de ácido sulfúrico em água. Pessoal, só para vocês saberem, quem é o ácido sulfúrico? É o H2SO4. Certo? Como ele está em água, bem aqui a gente bota o que? Aqui. É um símbolozinho para dizer que ele está em meio aquoso. Quando ele está em meio aquoso é que ele realmente faz papel de ácido. Certo? Meio aquoso significa dizer que está dentro da água. Ok? Apresentando a densidade maior que a da água. Certo? Ok? Beleza? Então a densidade dele é maior do que a da água. Certo? A densidade da água é quanto? É 1. A densidade da solução de bateria do ácido sulfúrico é 1,3. É maior. Certo? Ok? Show de bola. Aí nós temos aí, ó, né? O densímetro, ó, localizado na parte central da foto, bem aqui. Ele confere a densidade do álcool em um posto de abastecimento. E aqui temos o lactodensímetro, utilizado para medir a densidade do leite. É importante ainda observar, pessoal, que a densidade varia com a temperatura, pois o volume de um corpo muda de acordo com a temperatura, embora a massa permaneça a mesma. Por isso é importante que em informações científicas se expresse, por exemplo, que a densidade do chumbo é de 11,34 gramas por centímetro cúbico a 20 graus Celsius. Certo? Porque em outras temperaturas pode ser uma densidade diferente. Tá? Aí ele vai mostrar só um gráficozinho aqui, ó. Certo? Importância dos gráficos no dia a dia. Só esse gráfico aqui, ó. É muito comum e importante a gente expressar o resultado de nossas medições por meio de gráficos. Então, ao lado, por exemplo, temos o gráfico que mostra a variação da densidade da água com a temperatura. Que é a variação da densidade da água com a temperatura. Lembrando no gráfico, ó, a abscissa aqui, ó, é a temperatura em graus Celsius, tá? 0 grau, 2 graus, 4, 6, 8, até 10 graus Celsius. E aqui na ordenada é a densidade em gramas por centímetro cúbico. Então vai de 0,9996 até 1, né? E ela começa com 0 graus Celsius, ó, numa densidadezinha um pouco menor que 0,9999 e maior que 0,9998, certo? Aí vai aumentando a densidade até 4 graus Celsius, até C1, e depois que ela diminui bruscamente também a densidade, quando a temperatura aumenta para 10 graus Celsius. Só o que significa isso? Significa dizer o seguinte: quando você coloca algum líquido, por exemplo, refrigerante, uma cerveja, um vinho, né, lá no freezer, né, da sua casa, do congelador, ele pode estourar, né, porque vai se dilatar, né, quer dizer, vai diminuir o volume dele ou aumentar o volume, pode haver uma dilatação, certo? Então essa dilatação é porque ocorreu o quê? Porque ocorreu a variação na densidade, né? Se o volume aumenta, lembrando, vou até escrever aqui, ó, como é a densidade? Fórmula da densidade. Densidade é igual a massa sobre volume, certo? Se o volume, vou botar uma coisinha aqui diferente, bem rapidinho, ó, se o volume aumenta, certo? A densidade vai diminuir, certo? Se o volume diminui, outra coisinha, amarelo. Se o volume diminui, certo? Aí a densidade vai o quê? Vai aumentar, certo? E essa variação de volume de densidade, né, faz com que o volume possa aumentar muito, né? E com isso pode estourar o recipiente lá que estava armazenado aquele líquido, tá certo? É por isso que pode ocorrer essa situação, ok? Beleza? Vamos embora pra frente. Aqui tem uns gráficos que a gente já tinha visto, tá bom? Tem um exercíciozinho que eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Esse exercício aqui, ó, tá até resolvido já, mas eu falei pros meus alunos já, então eu quero mostrar aqui pra vocês. 31. Para identificar três líquidos de densidade 0,8, 1 e 1,2, o analista dispõe de uma pequena bola de densidade 1, conforme a posição das bolas apresentadas no desenho a seguir. Podemos afirmar aqui, certo? Então, bolinha aqui, bolinha aqui, certo? Então, aqui são líquidos, né? Ele quer saber o que é que está acontecendo aqui, certo? Ele quer saber o que? O analista dispõe de uma pequena bola de densidade 1. Quer dizer, essas bolas todas têm a mesma densidade, certo? Densidade que 1.
certo? Então, por exemplo, essa bola aqui, ela tá o quê? Tá flutuando, certo? Ou seja, nem tá no fundo, nem tá boiando, tá flutuando. Então, essa bola aqui tem a mesma densidade do líquido, certo? Então, se a bola, né, é igual a 1, então o líquido aqui também tem a mesma densidade. 1 também, porque nem vai afundar, nem vai, né, boiar, ficar lá em cima. Ok? Aqui no caso, ela está o que? Está boiando. Então, se a bola tem a densidade 1 e está boiando, tá lá em cima, é porque o líquido é mais denso, é mais pesado, digamos assim. Certo? Então, se a bola tem a densidade 1, a densidade do líquido aqui vai ser igual a quanto? Vai ser maior do que 1. Certo? Maior do que 1. Então, aqui vai ser o que? 1,2. Certo? E aqui, a bola está lá embaixo, a bola está afundada. Né? A bola, a densidade dela é 1. Não muda. Ok? Então a densidade aqui do líquido vai ser menor do que a densidade aqui da bola, né? Porque se a bola afundou é porque a densidade do líquido é menor. Então a densidade aqui do líquido vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,8. Beleza, pessoal? Ok? Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham adorado, tá bom? Então até a próxima e se inscreve no canal. Valeu, galera!